Como é que era o papel, como é que foi o teu papel também no início da liderança? Porque hoje em dia a gente mais maduro vivenciou isso muito, mas tem muita gente que está nas primeiras lideranças, porque tem um tema que eu falei, guardar essa palavra aí, a palavra de admiração, e a gente vai falar, enfim, dentro dessa pergunta tem um tema de engajamento, mas a gente gosta de contar causos também, né? Como é que foi assim a tua primeira liderança? Fala alguns erros que aconteceram assim, putz, isso aqui eu aprendi com esse erro aqui, eu não cometeria de novo. Como é que foi essa curva de aprendizado aí das lideranças até hoje, enfim, tá aí dentro do profissional super conhecido e respeitado no mercado? Eu acho que um grande ponto que a gente tem é a questão da gerência média, né? Assim, seu primeiro cargo de liderança na gerência média. Sim. E a gente estava debatendo até na semana passada sobre a gerência média. Hoje ela é muito mal treinada. Né? A gente passou numa época onde a gente passava por treinamento, de fato. A gente tinha um programa, tinha que executar algumas coisas, quer dizer, a gente tinha que aprender. A gente não era jogado. Dormia com cara, acordava no... A gente não era jogado na jaula dos leões, né? Tô aí, se vira. Não, né? Infelizmente, hoje em dia não tem mais esse tipo de preparação. Né? Para você ser um líder, não adianta você conhecer tecnicamente muito bem aquilo que você faz. Você precisa conhecer de pessoas, você precisa saber de relacionamento, você precisa ter uma comunicação, fazer treinamento de comunicação, etc. Pilar de gente, né? Mas você tem pilar de processos, de resultados, você tem vários pilares na liderança para você aprender. E eu acho que a gente foi sortudo, porque naquela época tinha muito treinamento de liderança, de como liderar. Entendo que o aprendizado, tem muita gente que fala, não precisa mais aprender, para que educação? Educação já era. Para mim, educação é base de tudo. Exato. Entendeu? Você pode aprimorar, você pode mudar determinadas coisas, mas eu acho que o aprendizado é muito, muito importante. Eu acho que grande parte das pessoas que eu conheço que tiveram sucesso foram pessoas que, primeiro, tratam gente como gente. Primordial. Segundo, sabe se comunicar muito bem. Para cima e para baixo. Para os lados. Né? E para os lados também. E para os lados também. Hoje em dia, principalmente para os lados. Exatamente. A gente que participou de grandes empresas, a gente sabe do jogo político que existem muitas empresas. E aí você precisa saber lidar com cada uma delas. Você precisa saber a hora de apertar, você precisa saber a hora de soltar, né? Aquela questão do parafuso espanado, né? Quer dizer, você tem parafuso que espana de fato, não tem jeito. Então você aprende isso no dia a dia. E essa questão de treinamento, eu acho que pra gente foi uma época muito boa, que ajudou muito. Mas entendeu? É importante, o TED, eu queria até ouvir o TED também, porque o TED trabalhou também muito na área de treinamento. Mas um ponto importante, que eu acho que também é um mantra que eu gosto sempre de reforçar, é só pra gente, as pessoas hoje em dia tá muito fácil de culpar. A culpa é porque não me deram treinamento, a culpa é do não sei o quê. Hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Hoje o nível de informação disponível, olha aqui o nosso podcast, olha quantos executivos passaram aqui para você trazer um conhecimento de vida. Olha quantos materiais não estão disponíveis, olha quantas pessoas estão disponíveis com rede social para se conectar. Então tem um lado também do profissional de buscar o conhecimento. Não estou dizendo que a empresa não tem que ajudar a orientar, treinar ele, mas assim, você também estar preparado, assim, estou preparado, aquele sorte, você estava preparado para abraçar a sorte que não passou? Você estava preparado para aquilo? Porque eu gosto de dar muito exemplo de concurso público. Acho que eu já falei algumas vezes aqui no podcast. O cara vai fazer concurso público, ele anda com o livro debaixo, no café da manhã, no almoço, no ônibus, no metrô, no trem, ele está estudando à noite, ele está estudando no final de semana, ele está estudando de madrugada, está estudando tudo quanto é horário. E assim, estudo. Eu lembro que eu fui fazer uma prova pro PMP, que hoje, enfim, nem usei mais, eu estudava, era 4 horas por dia durante a semana, final de semana 4 e 2 durante a semana, estudava muito. E o cara, quando tá na profissão, ele não estuda para melhorar o desempenho dele. Quantas vezes você tá lá com o carro, quantas vezes você tá no teu metrô estudando e deixa como é que eu melhoro esse meu gráfico, como é que eu melhoro esse meu estudo, e como é que eu melhoro esse desempenho aqui na empresa, e como é que eu consigo fazer com que a empresa cresça. Você não estuda, mas calma aí.
Se para um concurso você estuda, por que você não estuda para melhorar seu desempenho? Por que você não estuda, cara, deixa eu estudar agora aqui, deixa eu ver o que eu preciso para quando surgir aquela oportunidade de ser promovido, eu estar pronto para ser promovido. Então tem um lado aqui, e eu acho que esse bate-papo é bom, porque tem um lado assim, cara, ok, tem um tema da empresa, mas você tem que estar preparado e você tem que buscar para estar preparado. Não é uma realidade? Tem que ver muito treinamento, não é isso também? Poxa, assim, e sofri muito com isso, né? Porque durante 12 anos eu trabalhei com isso, fui o head de educação do grupo todo por um bom tempo. E você percebe que, assim, por mais que a empresa tenha um dinheiro, por mais que ela tenha uma trilha de liderança muito bem feita, né? Com todos os programas, os cursos, os módulos, tudo bonitinho, muitos não buscam. Então tem esse ponto exatamente que você está contando aí. E tem um outro, nos dias de hoje, que se você olhar o seguinte, a realidade das companhias 10, 20 anos atrás era uma. Tudo era presencial, você ia pra sala, era aquela coisa muito boa, você tinha muita simulação. Hoje já não tem muito disso. Então todo mundo se adaptou, né? E ainda depois de uma pandemia que a gente passou, tem muitos líderes que são officeless, nem tem mais a história. Sim, então, sim. se não for por ele mesmo buscar, ele mesmo cumprir com todas essas coisas, a empresa não tem como dizer pra ele, hoje você vai estar lá na rua fulano de tal que você tem um treinamento lá. Não vai ter isso. Claro. Então, é parte do papel do profissional buscar esse conhecimento. E pode ser formal, pode ser informal, que você está contando. Formal, vou para uma faculdade, vou para... Informal, tem um podcast, tem o YouTube, tem várias plataformas que você consegue buscar conhecimento e você se desenvolver. E tem os nossos colegas, né? Então, nada melhor do que um aconselhamento, uma mentoria, um coaching com os amigos para você poder também, né, sair daquela dificuldade que você tem de liderança. Mas eu queria emendar uma pergunta para você. Não, esse é um ponto importante, ó. Só pra gente aproveitar que você vai fazer essa pergunta pro Quino, vamos aproveitar assim. Pessoal, a vida corporativa é um mundo complicado, né? Bastante. Já que é um mundo... A vida é complicada, né? Já que a vida é... Ou a gente que faz ela ficar complicada.